Para você que tem um comércio ou até mesmo trabalha no comércio, não tem onde deixar o seu veículo, carro ou moto, caminhonete, quer deixar num local seguro, quer pagar uma mensalidade com um preço justo e vai ganhar um brinde, Bitoque Estacionamento e Lava Rápido. Traz seu veículo para cá com total segurança e um fácil acesso. Localizado na Rua São Paulo, 3262, entre a Rua Tietê e Rua Mato Grosso. Traz seu veículo para cá. Aqui na Click House, nós trabalhamos com os melhores estofados para sua casa. Aqui nós temos conforto, qualidade e preço bom. Temos poltronas e sofá direto da fábrica. Olha só, pessoal, pode escolher tamanho, cor, parcelamos no cartão. Venham conferir essa loja sensacional aqui em Votuporanga. Você que é de outra cidade também pode comprar online aqui na Click House. Só entrar lá no Instagram, Click House Votuporanga, escolha o modelo, tamanho, a cor que nós mandamos direto aí na sua casa. E uma super novidade da Click House é que nós entregamos em toda a região, no conforto da sua casa. Então, gente, não percam tempo, venham para Click House. Click House fica localizada na rua Padre Isidoro Cordeiro Paranhos, número 2909, na cidade de Votuporanga. Não perca tempo e venha já para Click House. Salve, salve pessoal, eu sou o professor Leandro Ferreira, esse é um podcast Pode Perguntar, sempre as pessoas mais interessantes do Oeste Paulista. E agora é o seguinte, eu tenho uns amigos, o pessoal chama de amigo da onça. Eles falam assim: Leandro, agora você vai pra cadeia. Estão fazendo aposta, se eu vou ser preso na terceira pergunta, na quinta pergunta, na primeira pergunta. Porque eu tô aqui com uma pessoa muito importante, né? O Dr. Pelarim, juiz da vara da infração adolescente, mas eu vou, como é padrão aqui, eu vou pedir para o convidado se apresentar. Imagina, primeiro não tem nada disso. Aqui é o ambiente da liberdade. Que bom! Mas é um prazer recebê-lo aqui no nosso fórum, na Vara da Infância e Juventude de São José do Rio Preto, viu? Meu nome é Evandro Pelarim, tenho 52 anos. Novo, né? Mais ou menos, né? Ah, não, passou bem nos concursos aí da vida. 29 anos de magistratura. Que legal, que bom. Como juiz de direito. E moro aqui em São José do Rio Preto desde 2015. E morei muito tempo em Fernandópolis. Sim, muito famoso. A gente tem umas perguntas aqui de Fernandópolis. Então, estamos aqui à sua disposição. Obrigado. Bom, primeiro, uma honra estar aqui. O podcast sempre fala assim, gente, eu vou na casa das pessoas, eu tenho que tomar cuidado com as perguntas. Só que vocês me conhecem, eu sou professor da rede, sou funcionário público, eu gosto de falar a verdade. A gente tem alguns questionamentos, porque principalmente em sala de aula, que a gente chama de chão da escola, a gente tem algumas dificuldades até com a interpretação de leis, algumas coisas. Por exemplo, no seu caso, fala rapidamente da sua vida pessoal. Casado, com filhos? Casado, tenho dois filhos adolescentes. Os meninos devem ser ali ponta firme, porque senão o pai manda prender. Falou aí, eu tenho a chave da fundação. Graças a Deus, fui abençoado, viu, Leandro? São bons? Dois filhos, nossa, maravilhosos. São meninos? A menina mais velha e o menino, né? Que legal. Estão na magistratura também? Querem ser advogados? Querem entrar na área do direito? Eles estão em outra praia. Legal. Às vezes o pai ajuda, mas tem hora que é bom sentir outros ares, né? Exatamente. Legal. Casado, sua esposa trabalha em quê? Minha esposa, ela é escrevente técnico judiciário. Que legal. Minha esposa também fez direito e sonho um dia trabalhar aqui com vocês. Tomara que no concurso ela passe em breve aí. Bom, de qualquer forma, vamos começar aqui com algumas coisas. Vou começar com a sua carreira em Fernandópolis, porque você ficou conhecido no Brasil todo com o toque de recolher, praticamente com os menores de idade, né? Se eu não me engano, a partir das 10 horas não podia ter nenhum menor circulando na cidade, era isso? O envolvimento de menores com o crime caiu em Fernandópolis, na região de São José do Rio Preto. E segundo a delegacia da cidade, o motivo é o toque de recolher que foi implantado já há 4 anos.
Depois de ser preso e ficar internado em uma clínica de dependentes químicos, Fernando reconhece o sofrimento que causou à mãe. E hoje ele sabe da importância de ter uma vida diferente. Mudou tudo. Amizade, meu caminho, fui para outro caminho. O jovem faz parte do levantamento do Juizado da Infância e Juventude de Fernandópolis, que realiza um trabalho de prevenção com crianças e adolescentes. É o chamado toque de recolher. A decisão judicial, que começou a valer em 2005, proíbe que menores de 18 anos fiquem nas ruas desacompanhados de um responsável depois das 11 da noite. 4 anos depois do início da medida, o balanço é positivo. A redução no número de ocorrências envolvendo adolescentes foi de 55%. No ano em que o toque de recolher foi criado, a polícia registrou 378 atos infracionais envolvendo menores. Em 2008, foram 268. Para o juiz da Infância e Juventude que implantou a medida, a queda no índice de criminalidade envolvendo menores está ligada a uma série de ações desenvolvidas na cidade. A nossa recomendação e o trabalho da polícia e do Conselho Tutelar tem sido nesse sentido, para observar enfim, abordar com mais insistência os casos de envolvimento de adolescentes com drogas, né, drogas ilícitas, não só o álcool, no caso, as drogas mais pesadas. E isso tem sido uma constante agora do nosso trabalho. Para que seja cumprida a ordem do juiz, equipes do Conselho Tutelar, policiais civis e militares percorrem os principais pontos de movimentação na cidade em busca de menores em situação de risco. Nas 40 operações já realizadas, cerca de 300 adolescentes foram apreendidos. No início, as fiscalizações chegaram a recolher 50 menores nas ruas. Na última blitz, foram 3. Muitos pais que têm filhos adolescentes aprovam o toque de recolher. Eu acho muito válido, está vindo em muita boa hora, para consertar os que estão aí e, quem sabe, para já prevenir a futura geração, né, os que estão crescendo aí. Leandro, tentando, né, enxugar, resumir um pouco, era o seguinte, né? Nós tínhamos lá na cidade uma reclamação uma reclamação constante da população, né, a respeito de menores de 18 anos que ficavam nas ruas, principalmente na avenida principal da cidade, onde havia bares ali, congestionando o trânsito, altas horas da noite. O pessoal cobrava, dizia assim, as autoridades não vão fazer nada, né? Crianças, adolescentes, certo, principalmente visivelmente embriagados, aquela coisa toda. Então nós pedimos para o Conselho Tutelar, para a Polícia Militar nos ajudar, a Polícia Civil. E o Estatuto, ele fala assim, que a criança e adolescente não pode ficar em situação de risco, né? Estando em situação de risco, nós temos que encaminhar a primeira providência e encaminhamento aos pais ou responsáveis, isso é escrito na lei. Então a gente pediu para a polícia, principalmente no período noturno, onde agudizavam-se as situações de risco, e aí começamos a trabalhar nesse sentido. Mas assim, decisão judicial não tem nome, né? O juiz não dá uma decisão e fala assim, essa decisão se chama tal, não, né? Assim. Mas o pessoal apelidou de toque de recolher, por quê? Porque era noturno o trabalho, né? Isso. Mas também... Mas eu acho que na UNECA também não permite criança em horários, né, avançados. Na verdade sim, né? A gente não está preocupado com o nome que se dava, o importante era o conteúdo, né? O que a gente se preocupava é que nenhum policial pudesse exagerar, né, pudesse abusar da autoridade. Sim. Na verdade, a gente tinha que tratar as crianças e adolescentes com muita dignidade, mas cobrar dos pais, né? Com certeza. Então o trabalho, resumidamente, era esse. Certo. E aí, hoje não tem mais essa situação em Fernandópolis. Não, então, o que aconteceu, né? Juridicamente, nós trabalhamos ali em torno de 5 anos, 4, 5 anos, apenas ali com as coberturas da mídia regional, que se interessou e tal. Mas aí você que é do meio, né, da comunicação, sabe disso. Quando aconteceu da mídia nacional se interessar e fazer algumas matérias, muitas pessoas que nunca nem foram em Fernandópolis começaram a entender que aquele trabalho era um trabalho de abuso, etc. E assim, pessoas que nunca nem foram para ver como é que era, começaram a questionar juridicamente, né? Então, falando que tirava a liberdade de ir e vir, por exemplo. Exatamente. E isso aí acabou indo nas instâncias judiciais por recursos interpostos na época pelo Ministério Público em São Paulo, né? As nossas decisões foram mantidas, todas por unanimidade, e no Superior Tribunal de Justiça, por maioria, eles entenderam que nós não poderíamos determinar
esse tipo de trabalho noturno, sabe? Que obviamente a gente respeita a decisão superior. Né? Certo. Mas isso acabou impulsionando também um pouco o seu nome. Muita gente começou a conhecer a partir disso também. Até do seu rigor, inclusive. O pessoal comenta muito que o Dr. Pelé é muito rigoroso com não com as punições, mas assim, a forma que tem que executar a lei. É muito correto, né? Não, eu falo, é claro, a gente não pode ser hipócrita, né, de dizer que você fica feliz, contente quando, né, as pessoas te elogiam, e isso acontecia, né, e em razão dessa decisão. Eu lembro que o pessoal de Fernandópolis achava muito bom, porque realmente resolveu o problema das situações, né, que aconteciam. Mas assim, a própria maturidade, né, Leandro, e naquela época eu acho que isso também eu agradeço a Deus muito, rezo bastante por isso, sempre rezei, para que a gente não possa se contaminar com essas coisas, né, e principalmente o juiz, né. A gente tem que trabalhar cumprindo a lei, tentando fazer justiça, mas não buscando para ele o ego, né? Nada disso. Então, graças a Deus, eu não tenho força suficiente para tudo, não. Poderia ser conduzido para a vaidade, isso me afetar. Mas eu sempre rezei e rezo muito para que Deus não me dê esse prejuízo na vida, que é colocar a vaidade à frente das coisas. Então, a questão do nome, para mim, não tem relevância. O importante é a proteção, o cumprimento da lei. Muito bem. E vamos lá, você está aqui em São José do Rio Preto já há quantos anos? Desde 2015, né? Bacana, 2015, bacana. Fazendo um ótimo trabalho, por sinal. Bom, já vamos lá, começar com as perguntas que muitos professores me passaram, inclusive alguns colegas de trabalho, algumas pessoas nas redes sociais perguntando e tal. Vamos falar sobre um dos principais instrumentos do seu trabalho, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, que surgiu, se eu não me engano, em 1992. Uma lei muito bem redigida naquela época, realmente para proteger a criança e adolescente dos males, dos perigos da sociedade, e que tivemos algumas evoluções importantes. Só que na nossa sociedade tivemos também muitas transformações, talvez transformações violentas, né, no mundo de hoje. Por exemplo, a gente tem uma polêmica com relação ao trabalho infantil, né? Porque muita gente fala assim, mas quando eu trabalhava na roça, eu carpia desde criança e não mudou meu caráter, ou então meu pai tinha uma vendinha, eu ajudava ele ali na vendinha e tal, eu entendo essas coisas. Hoje em dia, para contratar uma criança, tem toda uma legislação, ou melhor, para contratar uma criança é muito mais difícil, porque são trabalhos específicos, quase sempre trabalhos artísticos, vamos colocar assim, né? E quando você contrata um adolescente, aí sim ele pode ser um menor aprendiz, alguma coisa nessa situação. O que eu percebo hoje em dia com as transformações, principalmente disso aqui do YouTube, né? O nosso podcast, quando ele começou, a gente inclusive queria ter vinculado uma TV local de Votuporanga. E com o tempo o pessoal falou, gente, não precisa, só colocar no YouTube, o mundo inteiro assiste, o pessoal acompanha, tem no TikTok, tem os cortes, o pessoal acompanha muito mais do que numa TV, o pessoal não vai parar tá fazendo para ver a TV, e acompanha no horário que quer. Então, com a internet, com o YouTube, com o TikTok, a gente percebe que, com o Instagram também, existe uma nova geração de crianças que estão ganhando dinheiro com a internet. Eu vou falar um pouquinho do meu caso. Eu tenho uma filha maravilhosa, a Maia, vai fazer 3 anos. Com 1 ano e meio, a mamãe dela já fez lá um Instagram para ela, a pedido das amigas, começou a postar fotinhas quando a gente saía, tal. E lojas entraram no Instagram se interessando em patrocinar ela, dando roupa. Falaram, vou dar uma roupa para ela, mas põe na loja da minha marca. Tem um sorvete aqui, vou dar uma caixa de sorvete para ela, tal. Então começou já a patrocinar. Minha esposa até começou a falar, acho que vou até parar com isso. Assim, porque eu não quero. Mas o que acontece? A minha filha Maia, eu vejo que ela tem uma veia artística muito forte. Eu acho que, como ela está crescendo, ela vai querer continuar com esse tipo de situação, de desfilar, de ser modelo, de ser, o que eles chamam de influenciar outras pessoas a consumir produtos. E aí, o que eu acho até engraçado hoje, tem pais que, às vezes, a criança tem 8, 10 anos, eles falam, quer saber, eu vou sair do meu emprego, eu vou gerenciar meu filho, vou empresário do filho. E não é 1 ou 2, não, tem muitos casos assim, né? Qual é a sua visão sobre isso? Porque o ECA, obviamente, não tem uma legislação específica, se a criança tem que ter uma poupança, se o pai pode usar todo o dinheiro que ela ganha, se é 50 ou 50, não tem isso. Então, são coisas que o mundo ele criou tão rapidamente, né? E eu conheço famílias que, às vezes, a criança que banca a família, vamos colocar assim, ela ganha mais dinheiro que os pais. Então, qual que é a sua opinião sobre, não só sobre o ECA, mas sobre essa situação que acontece? Esse é um tema que eu já me debrucei, tanto no meu trabalho quanto nos meus estudos a respeito, que é o trabalho do adolescente, né? Isso aí eu já tenho, né,
um estudo aprofundado sobre isso, em pesquisas, inclusive internacionais. Então, assim, né, não estou dizendo que eu sou uma autoridade no assunto, mas um pouquinho... Não, uma pessoa que vai falar uma coisa inteligente, bem estudada. Um pouquinho eu já me dediquei a isso, principalmente na prática. A nossa legislação, como você disse, né, você intuiu muito bem, ela não acompanhou a evolução, né, das várias formas de trabalho, né, que vem surgindo, né? Mas eu ficaria de início nessa discussão a respeito do trabalho em si. O trabalho, na nossa Constituição, ele é um valor constitucional, ele está no preâmbulo. Ele diz assim no preâmbulo que o trabalho é um valor fundante da nossa sociedade. Quer dizer, a Constituição já está dizendo que o trabalho é um valor positivo, ele não é um valor negativo. Então, a interpretação que tem que ser dada a tudo que disser respeito ao trabalho, obviamente tem que seguir essa tônica, a tônica da questão positiva. E isso tanto para o adulto quanto para o adolescente. Agora, o que aconteceu na prática? E aí eu entendo muito por questões ideológicas, que eu não concordo, né? Começou-se a traduzir o trabalho para a comunidade de uma forma geral, sempre em tom negativo. Então, as campanhas não são assim, e agora já começaram a melhorar. Mas as campanhas não eram assim, vamos estimular o trabalho do adolescente pelo regime de aprendizagem. Não, as campanhas eram assim, vamos combater o trabalho infantil. Isso. Olha, evidente que ninguém é a favor de uma criança lavando um vidro na rua, ninguém de uma criança numa carvoeira, nada disso, isso tem que ser combatido com rigor. Aliás, isso é crime. Né? Mas a questão fundamental é a comunicação que se fez para a comunidade, para a sociedade em geral. E eu entendo que foi uma comunicação negativa do valor do trabalho. Então, o que acontece isso na prática? Pais e mães que chegam aqui, que o filho precisa de trabalhar para ajudar em casa, né? Porque nós não temos uma sociedade, e às vezes as pessoas que ficam batendo no trabalho como um valor negativo, nós não temos uma sociedade homogênea no Brasil. Nós temos pessoas que estão nos condomínios, que vivem muito bem, que o filho estuda na escola privada, e que não precisam realmente daquilo. Agora, nós temos pessoas que são famílias ordeiras, etc., que o trabalho do adolescente vai ajudar em casa, contribui, né? O próprio adolescente comprar as coisinhas para ele, que é justo, é legítimo o adolescente ter o celularzinho dele. Por que não? Agora, o que a lei exige, que nós não podemos afastar, é que tem que estar na escola. Isso é o fundamental. Então, a regra, para que fique bem claro, o adolescente ele tem que estar na escola, não pode ter trabalho penoso e noturno. Respeitou isso, certo, é o valor positivo do trabalho, né? Então, essa é a nossa visão. Resumidamente, isso aí dá para falar muita coisa. Sim, né? sim. Mas, resumidamente, é isso. Então, se respeitou esses 3 critérios... Tudo certo. Isso é bacana porque a gente percebe que na sociedade, a gente tem uma geração, inclusive nova, que às vezes tem uma ansiedade por trabalhar, por ter suas conquistas. Eu já tive alunos com 10 anos, falando, poxa, queria tanto poder trabalhar, ter meu dinheirinho, nem que fosse assim, R$100 por mês, ajudar ali no mercado. Eu entendo assim a angústia daquela criança, que às vezes está faltando alguma coisa em casa, ela gostaria de ter uma possibilidade de um ganho, né? Porque tem muitas crianças que realmente passam necessidades. Eu sou professor de escola pública, a gente sabe. O que a gente, Leandro, a gente sempre estimula, né? É claro que a gente tem que sempre assim, tentar dosar com o tempo das coisas, né? E com a idade, dosar também os temas próprios para aquelas pessoas. Certo. Então, numa criança de 6, 7 anos, o que a gente sempre tem que evidenciar e dar relevância é a escola, né? Claro. A gente tem que dar essa relevância, né? Mas a hora que chegou na fase da adolescência, aí nós podemos comungar a relevância da escola com o trabalho, né? E por quê? Porque já tem essa previsão legal também. Então, nós adultos temos que fazer essa observação com o desenvolver da criança e do adolescente. O que eu repito, né? O que nós não podemos, eu sou contra essa visão negativa do trabalho. Tudo tem que ser negativizado. Não, porque... Então, aliás, tem um discurso que na verdade, assim, é um truísmo, né? É um lugar comum, né, de dizer assim, olha, a criança na escola,
E essa ideia da escola tá bom, ninguém é contra. Nós estamos aqui enfatizando que tem que estar na escola, mas nós temos que ver a realidade. Exatamente. Se ela quiser trabalhar, puder trabalhar e colaborar com a família em casa, e com a sociedade, ótimo, que possa, no contraturno escolar, desenvolver algum trabalho. E essas questões ideológicas, sabe, elas se agarram a esses truísmos que estão assim, divorciados da realidade. Entendi. E isso a justiça não pode caminhar. A justiça tem que olhar a realidade, tem que medir as coisas e aplicar a lei de acordo com a realidade. Muito bem. Inclusive o governo está fazendo um projeto, ou melhor, já está em execução, já está funcionando, o Pé de Meia, que garante uma renda, né, acho que é R$200 mensais para famílias de baixa renda, que mantém as crianças na escola. Acho que tem referência à nota também, né? Como é que estão as médias escolares. É uma ajuda também com relação a esse trabalho de distribuição de renda também, né? Concordo plenamente com essa legislação. Por quê? Vou dizer por quê na prática para nós. O adolescente que pratica o ato infracional, fato definido como crime, e aqueles mais graves, como, por exemplo, o tráfico de drogas, geralmente são meninos, né, que têm uma série de características na vida. Então você vai olhar assim, a ausência do pai, muitos têm a ausência do pai. Mas será que isso explica o menino estar naquela situação? Não explica tudo. Então não é uma linha totalmente comum. Você vai observar, o menino vem de um lugar pobre, miserável, em que ele precisa do dinheiro, etc. Isso explica, em determinado sentido, sim, mas não explica tudo. Porque há adolescentes que a família... Também precisam e não roubam. Não, e a família tem condições, embora família simples, e o adolescente acaba entrando. Então não explica tudo, né? Enfim, então tem vários critérios. Agora tem um critério que ele perpassa quase todos os casos de os adolescentes estarem praticando, estar no mundo delinquencial. Qual é esse critério que a gente observa? Fora da escola. Por quê? Porque a escola ainda é um dos maiores fatores de proteção da criança e do adolescente. Então, para nós aqui da Justiça, a gente olha e vê assim, adolescente fora da escola, olha o risco dele estar entrando no ato infracional. Então, toda iniciativa que visa que o adolescente permaneça na escola positiva, não. É positivo para a comunidade em geral. É claro que aí entra outras questões, e a gente não é alheio a isso, a qualidade do ensino, que vai ter lá, para o adolescente também ficar lá dentro, para o adolescente se sentir, né, atraído pela escola, é outra questão. Mas a base é adolescente lá, né? Na escola. Então, embora aí tenha algumas vertentes aí, homeschooling, etc. Olha, além da lei exigir seu ensino obrigatório, né, eu entendo que além do ensino obrigatório, eu como juiz da infância, ainda que não fosse obrigatório, eu entendo que tem que estar na escola. É segurança para o menor. Sobre homeschool, o pessoal, na teoria funciona muito bem, nos Estados Unidos é possível, o governo Bolsonaro tentou implementar alguma coisa, mas não conseguiu. O governo Bolsonaro, no aspecto educacional, conseguiu implementar nada, praticamente. Mas, assim, o senhor acredita que seria possível no Brasil, o pai e a mãe assumir essa função de professor e dar uma educação com qualidade para o filho dentro de casa? Olha, evidente que se o pai e a mãe quiser, e muitos fazem isso, ajudar o filho dentro de casa, contratar professores particulares, aqueles que podem ensinar, isso a lei não veda. Agora, a lei atual brasileira obriga que a criança ou adolescente esteja na escola. Isso aí não tem como afastar. Tem a socialização e todos os ganhos que tem, né? Além da socialização, da própria escolarização, etc., esse fator segurança que eu estou dizendo aqui para você, né? Inclusive, uma coisa que aconteceu que chamou muita atenção na pandemia, assim, eu brinco assim, eu sou professor de escola pública, eu falo, olha, talvez lá na Finlândia o professor se preocupe só com português e matemática. Aqui eu tenho que me preocupar se o aluno está bem alimentado, se ele vem em boa situação de casa, se ele está se sentindo bem amado, acolhido, bem tratado na escola como um todo. Por quê? A criança com fome não vai aprender. A criança que viu o pai espancando a mãe de manhã, ele não vai aprender. A criança que está num ambiente com drogas, com prostituição, não tem cabeça para chegar na escola, é desligar daquilo e aprender. Então a gente percebe claramente isso. Uma coisa que me deixou, eu tenho uma frase, eu queria até saber se você chega a concordar. Dá a impressão que a escola, às vezes, ela existe, claro que é para educar, tá? Para ensinar e tudo mais, mas assim,
para proteger, em alguns casos, a escola protege a criança da própria família. Teve muitos casos de abuso, de agressão durante a pandemia, que a gente tinha uma orientação assim, tem que dar aula online. E é para ver a criança. Não, mas no celular não. Veja a criança para ver se ela está bem, se ela não está com espancada, algum sinal. Por quê? Por exemplo, eu sou professor. Teve vários casos aí de crianças até que faleceram depois de espancamento por padrasto, por coisas assim, que chegava mancando na escola. Se um aluno chega mancando na minha sala de aula, a primeira coisa, vem cá, João, o que aconteceu hoje? Por que você está mancando? Não sei não. Se você não falar para mim, você vai para a diretoria e vai se explicar agora, porque eu não vou aceitar o aluno mancando na minha sala, porque foi espancado pelo pai, foi espancado por um adulto na rua, por alguém. Amanhã ou depois acontece algo mais grave, vão perguntar, poxa, mas o moleque vai estar mancando na sala de aula e o professor não tomou. A gente tem essa obrigação também, como professor, de cuidar pela até a saúde, né? O estado da criança. Sem dúvida, Leandro. A escola é um fator de proteção em diversos pontos e fatores, né? Esse é um. E olha, não é só na época da pandemia, não. Ainda hoje, aqui, a gente recebe muitas vezes a comunicação de uma criança que chegou na escola com um comportamento diferente. A gente tem que avisar, né? Tem aquele olhar mais agudo, quer dizer, e acaba se descobrindo muitas vezes abusos sexuais seríssimos, sabe? Então a escola é um fator de proteção para vários pontos na vida da criança. Por isso, e mais uma vez eu enfatizo o valor que tem a escola, né? Eu acho que aí é uma opinião, né, muito pessoal mesmo, uma questão pessoal minha. Eu acho que nós brasileiros valorizamos muito pouco a escola e os professores, né? Se fala muito, né? Enfim, olha, vamos valorizar o ensino, mas na prática eu não vejo isso acontecer. E olha, vou citar aqui, falo situações concretas. Nós estamos no estado mais rico da federação, correto? Verdade. Quantas escolas? Eu vou aqui em São José do Rio Preto, nós temos 35 escolas estaduais, eu conheço praticamente todas, e nós temos em torno de 140 municipais, incluindo creches. Essa eu não conheço quase todas, mas conheço muitas, né? Eu vou dizer para você, há escolas que tem aí, principalmente do estado, 1.000, 1.200 alunos, que as salas de aula não têm ar-condicionado. Como é que se ensina num calor desse? A arquitetura da escola é hostil, velha, sabe, difícil, né? Que o aluno se sente ali. E eu pergunto, nós estamos no estado mais rico da federação. Então, não estou dizendo se é político X, claro. mas isso faz 40, 50 anos. Sim, todos que passaram por lá não fizeram quase nada. Eu me pergunto como cidadão, cadê a valorização do ensino? Cadê? E como o juiz da vara da infância, que protege a criança e executa, tem que ajudar a executar a lei, no caso específico, quando vamos supor assim, escolas com IDEB baixo, com nota baixa, que não tem qualidade, é possível fazer alguma coisa exigindo do Estado, olha, aquela escola ali, pelo terceiro ano consecutivo, é pior da rede, tem que fazer alguma coisa. É possível exigir-se alguma coisa legalmente com relação a isso, já que nós temos obrigação de ter uma escola pública com qualidade? Olha, aqui conosco, eu nunca recebi nenhuma ação judicial nesse sentido, né? Então nós não poderíamos agir de ofício, né? Demandaria, e confesso que demandaria um estudo da lei para entender essas questões. Então, eu nunca recebi nenhum processo. Quem pode ajuizar isso é o Ministério Público, a Defensoria Pública, enfim, a entidade com defesa de interesses difusos. Certo. Aqui nós nunca recebemos nenhuma ação nesse sentido. Então, não sei dizer para você se é possível o judiciário se debruçar sobre isso ou se isso é um ato exclusivo da administração pública. Né? Então, não sei dizer para você que de bate-pronto. Mas como hoje também no Brasil quase tudo é judicializado, né? É complicado, não, tem coisas que eu admiro muito a área jurídica, porque tem especialistas que analisam, e às vezes não foi a análise correta da lei, né? A gente percebe o Supremo muitas vezes alterando algumas coisas, né? Então a gente vê que é algo complexo. E falando em leis, é muito comum lá, por exemplo, o presidente dar uma canetada, né? O Lula dá uma canetada e muda uma lei, por exemplo, e a canetada vem primeiro do que as ações. Então, por exemplo, a inclusão. Uma lei que eu concordo, toda criança deve ir para a escola, né? E tudo mais, só que algumas crianças precisam de um apoio técnico específico, precisam de materiais e recursos específicos, né? E nem sempre as escolas oferecem isso. O apoio ao professor também não é muito claro em algumas situações. Às vezes o professor não se acha adequado ou capacitado para dar aula para aquele aluno com dificuldade, né? A gente, por exemplo, não é todo mundo que domina Libras,
Às vezes a própria criança também não domina, vamos colocar assim, mas tem as dificuldades, né? Então, hoje em dia, também imagino que tenha muitas reclamações com relação a isso, chegam aqui, com relação a isso, que pais devem se sentir chateados e tristes porque a escola não está capacitada e não está adequada ao seu filho. Sim, isso é fato, Leandro. Há muitas ações aqui na Vara da Infância e Juventude solicitando providências judiciais em relação principalmente a crianças com autismo, né? Então, talvez seja um dos problemas mais recorrentes que chegam aqui à Vara da Infância. E aí, o que a lei diz, em um primeiro momento, é que a criança, nesse sentido, ela tem direito a um professor ou um acompanhante especial ali na sala de aula. Dependendo do grau, teria que ficar o tempo todo com a criança. Mas aqui em São José do Rio Preto, por exemplo, que é a minha realidade, é difícil. Esse é um primeiro momento. Né? Então, esse é um primeiro momento. Mas isso não exclui, né, e a lei diz isso, outras modalidades de tratamento, de acompanhamento, etc., que muitas vezes os pais também pedem por não conseguir encontrar na rede de saúde, né, essa questão. Então, o que nós percebemos aqui na prática? Que no caso do autismo, né, e outras questões, mas aqui o autismo é mais recorrente, nós temos aí um tema que ele é multidisciplinar, ele não é só educacional, ele é de saúde também. Sim. Então nós temos que ter aqui uma intersecção entre esses setores. Então não é só uma questão de educação, uma questão de educação e saúde, prioristicamente, e muitas vezes de assistência social, porque a família não tem condições. Então, o que a justiça faz quando essas demandas chegam? É exatamente examinar, caso a caso, qual a necessidade de imbricar, no mesmo caso, esses vários fatores de atendimento. Certo, vamos lá. Tem algumas situações que alguns professores me relataram para perguntar, e alguns eu vou falar de pronto mesmo, que aconteceu comigo. Uma coisa que já aconteceu comigo. Às vezes eu tenho algum aluno, eu percebo que ele tem muita dificuldade na aprendizagem. Pela nossa expertise, eu dou aula há 25 anos, então, pela experiência, não sou médico, não posso dar laudo, mas a gente imagina, olha, esse aluno me lembra outros alunos que eu tive que teve um diagnóstico X aproximado, a gente pede às vezes para a mãe levar ao médico, até no postinho de saúde, às vezes a mãe perde a data, demora-se para agendar, reagendar, e fica lá aquele aluno com aquela dificuldade. A gente percebe que não é só da criança, às vezes ele até quer aprender, mas tem algum problema, às vezes neurológico, alguma coisa assim, que ele tem a dificuldade extra, que é mais complicado para ele chegar lá. E aí, já vi casos da mãe conseguir um laudo médico, e aí a escola se impede, você poderia enviar o laudo médico para a gente poder ver qual é a dificuldade do seu filho, para a gente poder trabalhar melhor? E a mãe fala assim, não vou enviar. E me informaram que os pais não são obrigados a dar o laudo. Não. Nós precisamos ser razoáveis, né? Isso, obviamente, esperar de todos o bom senso e a razoabilidade. Porque se eu não saber qual aluno tem, como é que eu vou dar aula para ele? Claro. Então, nesse caso, por exemplo, vamos imaginar o seguinte, vamos fazer uma coisa prática. A mãe conseguiu ir ao médico, ela foi e ganhou um laudo. Mamãe, você poderia trazer o laudo? Não. O que eu faço? Não, a escola pode acionar nessas circunstâncias a própria Vara da Infância e Juventude, né? Isso aí, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele abre o lado bom do Estatuto, né? Aquilo que é bom a gente falar também, né? Tem, claro que é como uma lei, uma obra humana, tem imperfeições que precisam ser melhoradas, mas tem muita coisa boa aqui no Estatuto. E uma delas é isso, ele não necessita de um formalismo como se tem em outros setores da justiça. Você vai discutir um contrato, tem que ser a parte, o advogado, tal. Certo. Aqui não, aqui a porta é aberta, na verdade é escancarada, né? Quando se diz quando se pretende proteger uma criança e adolescente. Então, nesse caso seu, a própria escola não precisa acionar o procurador do município, a Procuradoria do Estado, ou o Ministério Público, ou a Defensoria. Não, a própria escola, o diretor da escola, basta um e-mail, né, encaminhado à Vara da Infância relatando o caso, que a Vara da Infância vai chamar o pai e a mãe, vamos discutir o que está acontecendo. Né? Por quê? Né? Que não tem que fazer o laudo, informando, né? Será que tem alguma questão muito privada e particular que não tem que ser? Isso é bom saber. Vai saber. Mas, a princípio, é importante que a escola saiba, até porque a escola precisa... Daqui os não consigo trabalhar com o aluno, né? Exato, para saber como trabalhar com o aluno. Uma outra coisa, por exemplo, teve uma professora que relatou um caso que ela tinha um aluno com autista, com TOD, com aquele transtorno opositor. Ele já tinha histórico de agressão a outros alunos,
em outras situações, e ele, durante um momento, ele chegou a pegar uma cadeira para jogar nela. Aí ela gritou, João! Aí ele assustou e deixou a cadeira no chão. Eu podia jogar nela, jogar em outras crianças e tal. E depois ela foi chamada à direção tomando uma bronca. Falou, você não deveria ter gritado com o João. Eu falei, gente, mas eu gritei para ele soltar a cadeira, senão ele ia jogar em mim. Então, assim, é claro que eu não posso gritar com o aluno, mas assim, foi uma situação de emergência que talvez o indicado seria isso, tirar a cadeira dele. Cada caso é um caso. Porque a gente não tem como, assim, aqui, né, entender todo o contexto que aconteceu. Mas assim, eu detalhes, né? não posso acusar de gritar, sendo que foi necessário o grito para... que às vezes eu percebo, não só o caso como você está relatando, mas casos semelhantes, que há uma, assim, às vezes, né, eu digo assim, uma hipersensibilidade com alguns temas, né? Então, às vezes, nós precisamos também não nos deixar dominar por uma hipersensibilidade que deixa a nossa visão opaca diante do problema, né? Então, é claro que aqui no ambiente onde nós estamos, controlado, tranquilo, quando chega o problema, a gente tem uma visão. Primeiro, o problema já não está naquele calor. Segundo, a gente tem a possibilidade de ouvir todo mundo. É claro que aqui torna-se mais fácil uma resolução, né? Agora, isso não impede que lá na hora também as pessoas não tenham que ter bom senso, né? Quer dizer, eu também acho que falta muito bom senso, pessoal. Outra coisa que faz, não pode relar no aluno. Gente, vamos supor, ele está agressivo. Eu preciso tirar ele da sala para não agredir outras crianças e ele mesmo se machucar com um armário que ele pode bater e tal. Eu acho que nesse caso eu poderia pegar a criança e tirar da sala. Aí você tira da sala, relou no aluno, meu Deus, você vai ser... Gente, eu tirei o aluno justamente para proteger as outras crianças, senão ele ia bater nos outros. Mas aí os exageros, quer dizer, nem o exagero leva a uma situação de positiva. Né? Tanto o exagero de bater e de agredir, quanto o exagero de se negligenciar. Outra coisa polêmica, quando o aluno for, por exemplo, tem caso de agressão, que professores ficaram traumatizados com a agressão, que sofreu com alunos e adolescentes, por exemplo, em escolas públicas de Rio Preto, por exemplo, e não quis mais voltar para a sala de aula, não quis mais aquele tipo de trabalho. Tudo bem. No caso, por exemplo, vamos citar esse aluno aí que pegou uma cadeira para jogar num professor. Eu acho que legalmente o professor tem o direito de tentar se defender. Ele não é obrigado a tomar uma cadeirada. Porque, por exemplo, vamos supor assim, o professor foi se defender e pegou um objeto, aí o aluno jogou a cadeira e a cadeira rebateu e atingiu o aluno. Nossa, o professor vai preso. Eu falo, não, então me defender, sabe assim? Tem coisa que falta esse bom senso, né? Eu repito, né, Leandro, a gente nunca, no nosso caso aqui, né, a gente não sabe o caso concreto, o que aconteceu, é muito difícil de dar uma opinião concreta e definitiva, né? É porque, né, aqui o nosso meio de trabalho, que é o processo, a gente sempre analisa, na medida do possível, todo o contexto que envolve cada situação. É como um médico que você vai consultar ele sem apresentar o paciente. Como é que ele vai dar o remédio? De jeito nenhum, né? Então a mesma coisa é o juiz, né? Sem saber o que está acontecendo, não tem como falar. Mas isso nos impede também de dizer o seguinte, olha, bom senso, né, razoabilidade, direito de se defender todos têm, né? Evidentemente é um direito sagrado de se defender. E assim, né, o ambiente escolar é um ambiente hoje muito difícil, tem muitos conflitos, né? Vamos lá, qual que é a sua opinião sobre a escola militar? Porque aqui em Rio Preto teve uma escola particular, que eu falo que ela era fantasiada de militar, uma escola paga, que tinha uma fantasia de escola militar, de cantar o hino e tudo mais. Só que a escola militar era diferente. Ela é comandada por militares, ela tem um outro regime de funcionamento, uma outra regulamentação. E aí falou-se, até no estado de São Paulo, está muito querendo implantar essas escolas. Só que aí que tá, às vezes quer implantar a escola numa escola que já funciona bem. Tem que se implantar nas escolas periféricas, que realmente tem o DEB baixo, assim por diante. Qual que é a sua opinião sobre a escola militar? Já conheceu alguma? Pode falar sobre isso? Conheci. Olha, eu conheci escolas não militarizadas, né, mas escolas com seguranças militares, né, que eu achei interessante. Isso é um modelo diferente, né? Eu conheci, por incrível que pareça, em Roraima, em Boa Vista. Bem longe. Conheci várias escolas em que a escola é civil, professores e tal, mas há um conteúdo de palestras, de segurança, né, de acompanhamento, inclusive, das famílias. Né? Muitas vezes aquele menino, aquela menina
que está se sentindo inseguro por alguma razão, o policial acompanha ela até a casa dela. Um trabalho muito bonito, sabe? Assim, eu conheci vários modelos. Entendi. Né? Esse que você falou, da escola cívico-militar, a escola militarizada, eu conheci vários modelos. O que eu penso, antes de tudo, que eu acho que é uma situação assim, que a gente deveria priorizar. Não estou dizendo que não possa ter escola militar, eu acho que é bacana e tal. Mas eu acho assim, nós estamos com, já dissemos aqui, com escolas que não têm ar-condicionado, com escolas que estão deterioradas, com escolas que estão com alunos com a capacidade acima do que a escola... Permitido, né? Então eu acho assim, em termos de prioridade, e aí é uma dúvida minha, uma questão verdadeira que eu faço. Questionamento, né? E não é uma ironia, não. Eu pergunto assim, por que não cuidemos dessas escolas? Das que já tem, né? Por que criar um novo tipo? Por que nós não melhoremos essas escolas, não reformamos essas escolas? Por que nós não, enfim, gastemos a nossa energia fundamental aí? Isso não invalida o programa das escolas militares. Eu acho que também, quanto mais na sociedade plural democrática a gente tenha, mais oportunidades e nós possibilidades. Claro, e da pessoas escolher. Por exemplo, nós temos hoje uma empresa, né, que concorre no mundo em qualidade e em tecnologia, que é a Embraer, né, que são 4 empresas no mundo hoje que detêm essa tecnologia de fazer aviões comerciais em larga escala. Né? A Boeing e a Airbus, que são vários países, né? A Boeing americana, a Airbus, que são vários países, a Bombardier canadense e a Embraer, que é brasileira. São essas 4 no mundo. E olha, nós temos a China, que é uma potência. Né? Agora, por que existe a Embraer? Porque existe ali uma escola militar chamada ITA, né? Que formam-se os engenheiros. Então, nós precisamos ter uma sociedade plural, né? Que não exclua nada. Né? Agora, repito, nessa questão, vamos cuidar das escolas que já tem aí, dar um calor nelas e sem prejuízo, né? Acho que essa é a prioridade, vamos dizer assim, né? Muito bem. Uma outra crítica que o pessoal tem muito sobre o ECA é que parece que a criança tem muitos direitos e poucos deveres, e que o ECA foi feito, vou colocar assim, para ferrar o adulto, vamos colocar assim. Por exemplo, ninguém aqui é a favor de agressão física, mas tem crianças que mandam a mente, quando o pai brinca, pegar o chinelo, vou chamar a polícia, você vai ser preso, porque sabe do seu direito de não ter uma agressão física. Tudo bem, respeito. Mas assim, também está lá no ECA que ele tem o direito e tem o dever de estudar, de estar participando da sociedade. Isso aí às vezes não fica tão esclarecido, vamos colocar assim, né? Eu vejo que nós, e aí eu me incluo, né, nós fizemos uma comunicação ruim do ECA para a comunidade, para a sociedade em geral. A gente acabou dando um tom... Uma ênfase em algumas coisas, né? Uma ênfase, muito bem colocado, uma ênfase na questão dos direitos, que é válido, claro. É importante, mas nós deixamos de jogar a luz um pouco nos aspectos das responsabilidades que o ECA também traz. Claro. E o problema, quando nós fizemos esse desbalanceamento, nós acabamos, muitas vezes, deslegitimamos o valor de uma lei. Por quê? O que nós esperamos de uma lei? O equilíbrio, não é? Claro. Então, quer dizer, e o ECA tem um certo equilíbrio, né, nessa questão das responsabilidades. Por exemplo, dizer que uma criança não tem nenhuma responsabilidade, criança, né, que é a pessoa de 0 a 12, não é verdade, ela tem. Por exemplo, idade escolar. A criança, obrigação do pai matricular, mas a criança tem que frequentar. Mas vai ter alguma consequência direta para a criança? Não, vai ter para o pai e para a mãe. Mas ali, a lei já está comunicando ainda de maneira subliminar que, cidadão, você está crescendo, né? Claro. Você é pequenininho. Tem as responsabilidades, né? A sua primeira responsabilidade está dentro da sala. Então o ECA traz tudo isso. E nós, às vezes, esquecemos de dar essa ênfase. Nós esquecemos de dizer para um adolescente que está acima dos 12 anos, dizer para ele assim, olha, menino, menina, se você praticar um fato definido como crime, você vai responder um processo. Isso é grave, né? Isso é muito sério. Né? Então, se você xingar um professor, ameaçar um professor, você pode receber um processo na justiça. Isso é muito sério. Né? Mas a maioridade é só 18 anos. Não, mas aos 12 você já tem uma responsabilização. Isso é interessante. A gente não passa isso para eles e aí fica muito aberto, né? Fica só o lado bom. Desequilibrado. Exato. Né? Então, por exemplo, vamos lá. Já aconteceu também em escolas que eu estive testemunha. Uma criança, menos de 12 anos, 11, 10, sei lá,
agrediu um professor, uma professora no caso, ela se sentiu desrespeitada e falou, vou fazer um boletim de ocorrência para relatar esse fato. E a direção da escola não permitiu. Eu vou repetir, no caso concreto em si, eu não tenho condição de fazer todas as nuances. Então, o que eu vou falar aqui é de uma forma geral, né? Uma forma bem geral. Quando há uma agressão física a uma determinada pessoa, um professor ou um aluno, nós estamos aí num nível um pouco mais elevado, né? Quer dizer, então se a gente não fizer uma resposta adequada a esse tipo de situação, o que a gente está comunicando, né? A gente está comunicando que isso pode se banalizar, e o que é terrível, né? Para um ambiente coletivo. Um ambiente coletivo. Então a gente precisa ter uma resposta a isso. Se essa resposta vai ser pelo boletim de ocorrência ou vai ser pela advertência, pela reunião, né? Pela advertência, não sei, dependendo do nível do caso concreto, mas é importante que tenha-se uma resposta. Porque as crianças vejam claramente que cada ação tem uma reação. Isso é um erro, né? Então há vários critérios para se enfrentar essa questão aí, né? Eu percebo isso, que em sala de aula, é a resposta, né? na escola, às vezes a escola tem, não, você vai fazer um boletim de ocorrência, vai dar trabalho para mim, vai vir a supervisora, vai chamar. Não, o professor foi agredido, se sentiu desrespeitado, por exemplo. Ele tem o direito de fazer. E às vezes assim, as pessoas também, é normal, não tem o conteúdo técnico para dimensionar isso, né? A questão do boletim de ocorrência. Né? É claro que um boletim de ocorrência pode fazer um rótulo muito depreciativo, mas fazer um boletim de ocorrência também não significa dizer que vai ser desmerecida aquela criança. Ou o que realmente aconteceu, aquele fato, né? Às vezes a pessoa relatou algo que ela achou que era, e não é? Exato. Né? Agora, na medida do possível, se ainda que seja uma agressão, for possível chamar o pai, a mãe, até mesmo comunicar o fato para a justiça, né, para que chame. Por exemplo, nós aqui temos mecanismos, e já fizemos várias vezes, em casos semelhantes, em que não há registro policial, não há ação na justiça, mas o pai vem ao fórum, porque a justiça da infância e juventude, ela não só age quando tem processo, boletim de ocorrência, ela age na prevenção. Então aqui nós temos, por exemplo, a justiça restaurativa. Então, muito boa essa lei também. O pessoal vem, conversa aqui e muitas vezes se resolve sem ali, precisar, né? Acionar, né? Exato, e a criança fica consciente e ela percebe que há uma resposta para aquilo que ela fez. Sim, eu acho que isso é fundamental. Esse modelo para as crianças, olha, você tem que respeitar o seu professor, sua professora. Se você xingar, se você bater, vai ter punição para você. Assim como ela também não vai te agredir, não vai te xingar. É um ambiente civilizado, né? Claro. E assim, até a gente, né, claro que a gente não invalida, obviamente, as palavras que as pessoas usam, não é isso, mas nós aqui na Justiça temos como vamos dizer assim, a palavra é o nosso instrumento, né? Então o que a gente fala, né, por exemplo, uma criança, né, quando ela fala isso, olha, a criança tem que ter noção que há uma responsabilização por o que ela fez, claro. Que pode ser uma responsabilização educativa, né? Quando a gente pega um adolescente, a gente fala para ele, ó, a sua responsabilização vai ser mais acentuada, claro. Pode ser um processo, né, por apuração de ato infracional. Então a gente usa esses termos, mas isso, né, mostra para eles que há uma consequência nas coisas. Exatamente. Aqui nós temos a Fundação Casa também em São José do Rio Preto, e eu imagino que deve ser muito triste, como um homem da lei, como cidadão, como um pai, encaminhar um adolescente para um local como esse de reabilitação, com certeza porque todos os outros meios não deram certo e chegou esse momento. E também temos alguns adolescentes que estão liberdade assistida para verificar se eles têm condições, né, de estarem voltando bem à sociedade e respeitando. Na lei, se eu não me engano, você está na Fundação Casa e completa 18 anos, ele pode sair. Não, funciona assim, para dar uma explicação bem rápida, né? Criança, para a lei, o estatuto é 0 a 12, né? A criança 0 a 12, ela não responde por processo, por ato infracional, então ela não vai ter nenhuma consequência de Fundação Casa, liberdade cidadã. Mas de 12 a 18, aí sim. Aí se o adolescente pratica um ato infracional, ele pode ficar sujeito às medidas socioeducativas que vão desde as mais graves para as mais leves, internação, que é restrição de liberdade total. Né? Semi-liberdade, que é também da Fundação Casa, o adolescente fica numa casa onde ele dorme, ele sai para estudar nas escolas normais.
Depois tem a liberdade assistida e a prestação de serviço à comunidade, que são medidas em meio aberto. Depois nós temos a reparação do dano à vítima, isso se usa muito aqui. Parece, dá a impressão que não se usa muito, mas tem bastante. Se usa muito. Então, por exemplo, o adolescente danificou um objeto. Quebrou a vidraça do vidro do vizinho, tem que pagar. Tem a reparação do dano à vítima, que no caso, quem responde é o pai e a mãe. Uhum. Né? Então, mas tem essa reparação, isso é fixado, isso é muito comum. Né? E tem a advertência. Então, tem todas essas medidas, né? Podem ser aplicadas para o adolescente que pratica o ato infracional. E, de fato, como você falou, é muito triste fechar um adolescente, muitas vezes adolescente, às vezes de 13, 14 anos, você vai lá, miudinho, está atrás de uma grade, porque a internação tem grade, né? Muito parecido com cadeia, né? Com presídio, né? Então é muito triste isso. Eu tenho muita vontade de filmar lá, gravar um podcast, mas a gente não pode, justamente para preservar a imagem dos que estão lá, né? A lei brasileira, o Estatuto, diz que nós não podemos identificar o adolescente que pratica ato infracional, nós não podemos expor nem a imagem do cabo borrada, você Exatamente, não pode dar informação. Não é o nome, isso está na lei. É porque o que eu vejo como professor, eu falo isso, poxa, seria tão educativo, assim, mundo perfeito, mas se eu pudesse mostrar para um aluno que está querendo soltar as asinhas, como a gente brinca, você quer saber o que é uma cadeia? Quer saber o que é uma fundação? Eu vou te levar lá. Tipo assim, vou mostrar um documentário, vou mostrar um vídeo. Levar ele lá, a minha esposa já teve a possibilidade de conhecer. Fala, gente, eu sabia que eu ia sair, mas quando fechou o portão, fez PEF, e eu me vi lá dentro, ela falou, cara, eu fiquei com medo, sabendo que eu ia sair. Então, assim, é um ambiente para a pessoa ter uma consciência que ninguém quer estar lá, né? Não, de fato, há algumas pessoas que, quando se deparam com isso, ou vão num presídio, se impressionam, e isso realmente pode trazer uma inibição. Mas o que a gente estuda aqui, o que a gente vê, que a melhor forma de você dizer para uma criança, para um adolescente principalmente, para ele não praticar um ato infracional, é exatamente fazer a orientação positiva, que a gente chama, sabe? Mas é positivo, né? Mostrar as coisas boas da vida, né? Exatamente. Não é questão que você vai ser preso, a questão é que se você fizer o certo, você tem o bom da vida, né? Você pode curtir a sua vida, sua família com liberdade. Então, inspira mais no adolescente. As coisas positivas, quando né? a gente mostra aquele colega dele que passou no concurso, que tem sucesso, que tá ganhando dinheiro, tá rico, né? Entendi, perfeito. Mais claro. Efeito do que às vezes você levar lá no negativo, né? Exatamente. Bom, está terminando nosso tempo. Queria agradecer imensamente a honra de estar participando do nosso podcast. E eu acho assim, de novo, eu sempre falo que é uma questão de conversa, né? Eu tenho certeza que se algum professor da nossa região quiser conversar, pessoal, conhecê-lo, pode marcar um horário aqui, tenho certeza que você vai recepcioná-lo, tirar alguma dúvida, expor alguma coisa, porque, gente, as leis, elas estão aí. Às vezes tem coisas que a gente não concorda tanto, mas aceita, porque a lei, pronto, acabou. Mas assim, o que eu quero dizer é que o ECA ele tem os lados positivos dele, assim como a gente comentou aqui. Acho que foi muito bacana até a gente ter colocado isso, que realmente foi apresentado para a comunidade de uma forma desequilibrada, mas que também tem deveres, a criança e o adolescente, conforme a idade, conforme a responsabilidade, conforme a maturidade. Eu acho que isso que é importante, porque eu sempre falo isso na minha sala de aula, a sala de aula é um micro-universo. É um pequeno Brasil que tem um Brasil. Então, assim, o aluno tem que entender que na minha sala tem leis, tem regras, e se ele não cumprir, ele pode ter algum processo, como tem o processo nas nossas leis, vamos colocar assim, né? Ele tem que entender os limites, né? E também, acho que é bom a gente enfatizar o seguinte, nós também adultos temos que entender, né? Nós já passamos pelas fases da criança e adolescente, nós já tivemos aquilo, mas nós não estamos hoje também numa posição privilegiada de bater no peito e falar assim, nós não erramos também, nós somos muito melhores que a criança e o adolescente. Isso também não é uma postura muito correta, né? Porque nós estamos aí cometendo erro aos montes também, né? Então, agora, então eu me lembro de uma frase do Nelson Rodrigues que ele dizia assim, né? Quando perguntaram sobre os jovens, envelheçam, mas ele era muito polêmico, mas era muito inteligente, e ele dizia o seguinte, olha, o moço, ele não tem, ele se chamava moço, né? Criança ou adolescente, enfim, ele não tem nenhuma diferença do adulto em relação aos defeitos. São iguais, só que ele tem um defeito a mais, a imaturidade. Boa. Então, nós com as crianças e adolescentes somos todos pessoas com defeitos, etc. Só que eles têm um defeito a mais que nós, eles são imaturos, né? Então nós hoje cometemos os erros conscientes dos erros, né?
E é por isso que nós não Exato. podemos alegar inocência. Exato, A é inocência mais pesado o pra nosso eles, pecado, né? Exatamente. Exato, muito bem. Bom, obrigado mais uma vez pela sua participação, foi uma grande honra tê-la aqui no nosso podcast. Eu acho que é bacana a gente estar mostrando boas iniciativas, falando sobre a legislação e buscando coisas melhores para a nossa sociedade. E eu não terminei preso, como muita gente pensou que ia terminar. Os bons são a maioria. Tchau, tchau e até a próxima.